fui convidada para falar sobre autismo. Definitivamente, autismo não é minha especialidade. Eu sou especialista em Daniel e Paulo. E aí falar sobre transtorno do espectro autismo, autista é muito complicado para mim. Então eu vou falar de tipo especial de amor, que na minha opinião é o que a gente tem em relação ao autismo. É um tipo especial de amor. Você aprende a amar de forma diferente, você aprende a conviver com o amor de forma diferente. Isso foi o que o autismo fez na minha vida. Me ensinou a amar verdadeiramente, não só um amor de mãe para filho, mas um amor que extrapola tudo isso, que vai além desse sentimento normal do amor entre as pessoas. O autismo te ensina a amar de uma forma diferente. Bem, eu sou mãe de gêmeos, Daniel e Paulo, um autista e um típico. Em muitos momentos é difícil saber quem é o autista e quem é o típico, porque as características deles são trocadas em alguns momentos. Foi uma gravidez, a gravidez deles foi uma gravidez muito desejada. Após 3 fertilizações in vitro, eu consegui engravidar. E muito desejado também a vontade de ser mãe de gêmeos. Desde criança eu sempre falei que eu queria ter gêmeos pela praticidade de gerar 2 crianças de uma vez só. E graças a Deus eu tive esse privilégio. Se eu soubesse, na época, o que eu sei hoje do autismo, eu já saberia que o Dani era autista desde a minha barriga. Desde o ventre da minha barriga, ele era uma criança agitada, era uma criança com frequência cardíaca um pouco elevada, desde a gravidez. Mas eu não entendia nada de autismo, tinha aquele preconceito natural das pessoas que não conhecem o autismo, e até os 2 anos de idade eu ouvia: seu filho não tem nada, isso é normal, cada criança tem seu tempo, ele vai falar. Depois da festa de 2 anos, eu tive a indicação para procurar um neurologista porque tinha assim alguma coisa. Já tinha uma suspeita de transtorno invasivo do desenvolvimento e fui procurar um neurologista que fechou o diagnóstico de autismo. Claro que o diagnóstico de autismo cai como uma bomba numa família, principalmente por ignorância. Quem não conhece o autismo não sabe o que é e tem medos, os receios por conta de vários tabus. Será que meu filho vai me amar? Será que eu vou ter uma relação boa com meu filho? Eu acho que era o maior problema que eu tinha em relação ao autismo. Depois, o que será do meu filho? Enfim, todos aqueles medos que me fez chorar uma noite inteira e pensar: meu Deus, se é isso, eu encaro de frente. Quando eu tive o diagnóstico, meu filho, fomos a um neurologista, ele fez uso de risperidona, fez durante o tempo, hoje ele não usa mais, nós estamos com uma abordagem mais biomédica, um outro formato, que na minha opinião tem dado muito resultado, é um formato que tem muitas vantagens em relação ao uso da droga psicotrópica, que claro, em alguns casos é necessário. Enfim, diagnóstico feito, vamos embora correr atrás do tratamento. Logo, graças a Deus, tive contato com dieta sem glúten, sem caseína, que foi muito importante durante um bom período, durante 2 anos ele ficou firme nessa dieta. Logo depois tive contato com o DR Floor Time, que é um modelo que te ajuda a entender o autismo e a conviver com o autismo de forma diferente, a conviver com o autismo de uma forma leve, uma forma agradável, com brincadeiras, enfim, ensinando de fato o que é o autismo e como fazer com que sua criança caminhe no espectro e evolua sem grandes complicações e sem pensar demais no futuro. A gente aprende a viver o dia a dia e a valorizar cada conquista da sua criança. Bem, para muitas pessoas, transtorno do espectro autista autismo é um transtorno do desenvolvimento que se caracteriza por um comprometimento nas habilidades de interação social e comunicação, com padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Bem, meu filho tem um pouco disso, definitivamente nada social. Ele é a pessoa mais gregária e que gosta de gente que eu conheço. Ele é uma criança que vai com todo mundo, brinca com todo mundo, ri para todo mundo, absolutamente alegre. Isso não descreve o meu filho. Descreve o típico, que não gosta de muita gente, que não gosta de barulho. Tem horas que você não sabe quem é o autista e quem é o típico. Eu sou uma mãe de autista que não pode ir em festas com barulho, carnaval, por causa do típico, não por causa do autista. O que descreve o meu filho, o que eu entendo, o que de fato é o autismo para mim? Alterações sensoriais
Realmente o Daniel tem algumas alterações sensoriais importantes. Tem entre os perfis de autista, aquele hipossensível, hipersensível. Ele é aquele buscador de sensação, né? Ele é o buscador de sensação. Ele quer tudo que é novo, tudo que é diferente, estímulo sensorial ele quer, ele busca, propriocepção ele busca, anda na ponta do pé, tem sim alguns movimentos repetitivos, enfim, é uma criança autista com um grau de autista que se fosse inicialmente no ATEC ou qualquer outro método que fosse quantificar isso, um autista com grau grave, de moderado a grave, mas uma criança que surpreende, que está começando a ler, que está bem incluído na escola, enfim, uma criança com uma evolução maravilhosa, graças primeiro ao respeito que a gente tem em relação a ele, as questões sensoriais, e depois a aceitação total e completa e restrita do jeito de ser dele. Outra coisa importante em relação ao autismo, ele é um pensador por imagens, ele pensa através das imagens, isso é diferente da gente, isso ele nunca vai perder. A outra coisa é que ele tem uma interpretação literal das coisas. Não dá para pensar em, está chovendo canivete. Ele imagina realmente chuva de canivete, ele é literal. São características que ele nunca vai perder. Por que eu friso essas características? Porque mesmo não sendo especialista em autismo, eu me especializo em Daniel e Paulo, independente dele andar no espectro, dele evoluir, falar, hoje ele é uma criança não verbal, ele não vai deixar nunca de ser autista e eu não quero que deixe. Eu amo meu filho autista, com características autísticas. Existem vários autistas famosos que falam sobre a importância da aceitação do autismo exatamente do jeito que ele é. Quando a gente ouve muitos pais falando sobre, meu filho não é aceito, tenho problemas na inclusão, bora conversar aqui. Você aceita o seu filho do jeito que ele é? A sua preocupação em relação à estereotipia, e a do meu filho é assim, ele fica com um canudinho fazendo assim, é dele estar focado, dele estar muito tempo assim, ou das pessoas perceberem que ele tem uma estereotipia. Vamos parar com isso. Autismo é uma realidade, é a realidade do meu filho, é a realidade da minha família. Isso não vai mudar nunca, independente da evolução que ele tenha dentro do espectro. Para mim, o autismo é uma alteração funcional, que cursa com isso tudo, alterações sensoriais, com as questões da forma de pensamento, que não vai mudar nunca, a literalidade e a interpretação do mundo ao redor. Isso nunca vai mudar. Existem uma série de alterações que podem ser metabólicas, digamos assim, que podem ser melhoradas. Inicialmente, ele tinha um nível de amônia alto, a médica dele fez algumas suplementações, isso melhorou, vai ficando menos agressivo, e o autista não é agressivo por natureza. Se ele está agressivo, é porque alguma coisa o está agredindo. Então, se ele está batendo cabeça, pense em dor, pense em algum metal pesado que está hiperconcentrado no organismo. Enfim, não dá para tratar o autismo sem fazer uma pesquisa completa do organismo dessa criança, entender a criança e fazer as suplementações necessárias. Isso vai fazer com que ele caminhe no espectro, mas não vai levar à cura. Eu não acredito em cura do autismo, até porque para mim não faz sentido cura de uma coisa que é maravilhosa, que é uma convivência diária que é próxima à perfeição. Óbvio que não são perfeitos, já peguei Dani trapaceando umas coisinhas, não é esse anjinho todo que a gente fala, faz as armaçõezinhas dele, mas é muito mais próximo da perfeição do que a gente, com certeza. O convívio com ele é maravilhoso. Eu convivo com muitas mães também, eu tenho uma clínica, uma escola, a gente trabalha com muitas crianças autistas. É fato, a criança pode chegar com autismo muito leve, se não for respeitado do ponto de vista sensorial, se não tiver as suplementações necessárias e o equilíbrio da parte metabólica, e se não tiver um suporte familiar que o aceite de verdade do jeito que ele evolui mal. E a gente pega, às vezes, crianças como o Dani, com um espectro um pouco mais avançado, digamos assim, com autismo um pouco mais grave, e que tem isso tudo respeitado. É uma criança que se a gente chegar numa festa e ele quiser meter a mão no bolo, enfiar o pé no bolo, eu enfio junto. Mas de forma alguma eu vou ter problema com, ele é autista, vão pensar, vão saber. Ele é autista, ele tem estereotipia, ele anda na ponta do pé, ele é não verbal, ele é maravilhoso. Porque além disso tudo, ele é uma criança com um senso de humor ótimo, implicante pra caramba, tem um chulé terrível e adora cheiro de chulé.
coisas características de criança, faz as birras dele, a gente tem que aprender a lidar com a birra. Como toda criança, uma criança de 7 anos, uma criança que precisa brincar, precisa divertir. Não dá para ter uma criança autista como o Dani, que é um buscador de sensação, e querer que ele fique quietinho, brincando, sentado. Não dá, o negócio com ele é radical. Você tem que correr junto, tem que brincar junto. E eu, enquanto antes de ser mãe, eu não fazia nada disso. Eu não brincava com criança, eu não tinha jeito com criança. Ele veio mudar completamente a situação. Eu, provavelmente, se não fosse o autismo, eu seria uma daquelas mães frescas que não deixa a criança botar uma coisa na boca, tem que fazer isso, aquilo. Hoje, cai coisa no chão, pega, vambora, vamos brincar. Brincar na poça de lama, sabe? Peppa Pig, brincar de pular na lama, mas não é com botinha igual a Peppa Pig, não, é descalço mesmo, brincar. Eu já acho ótimo. Sensação de propriocepção, estímulo tátil, enfim. A gente acaba tirando proveito das coisas que para alguns podem parecer estranhas. Você aprende a brincar. Isso tudo eu tenho. E aí eu vou ler algumas frases que eu acho que me marcaram muito. Eu acho que faz a gente pensar em relação ao que a gente espera de aceitação. Não adianta a gente querer que o nosso filho seja aceito, que o nosso filho seja respeitado, se a gente não respeita. Se eu não respeitar as características dele, o que ele gosta, as necessidades dele, eu não posso querer que a sociedade aceite. Se eu não amar tudo nele, tudo faz parte dele. A ponta de pé faz parte dele, da necessidade dele de propriocepção. A estereotipia faz parte da necessidade dele de fazer um movimento para conseguir a melhor concentração. E hoje é isso que acontece. A fala, para mim, é o meu mistério, que eu não sei porque ele não fala, ele não tem nenhuma dispraxia, mas ele vai falar no dia que ele quiser. Isso é relato de vários autistas verbais hoje, que foram não verbais, que falaram no dia que quiseram. Já tive a oportunidade de perguntar a alguns autistas, por que você só falou com 8 anos? Porque eu quis. Você está conversando com o autista, não adianta insistir que ele explique mais. Foi porque eu quis. Então, assim, é diferente. Tudo que é diferente pode assustar no primeiro momento. Mas no caso do autismo, é maravilhoso. É conhecer um mundo diferente, um mundo de imaginação diferente, uma forma de amar diferente, sem preconceito, sem obrigações de chegar e falar olá para uma pessoa que você não conhece, você não tem que falar olá. São coisas sociais que foram criadas e que a gente vai fazendo sem nem querer dar bom dia, você nem pensou em dar bom dia. Você não quer um bom dia para aquela pessoa e chega a dar bom dia. Traquejo social, a gente está vivendo demais isso. Acho que a gente está precisando de mais verdade. E eles trazem essa verdade. Eles vão falar olá quando eles quiserem falar olá. É bom dia quando quer falar bom dia. Eu ouvi o Dani falar bom dia umas 3 vezes. Ele queria realmente dar bom dia para aquelas pessoas. E eu falo, olha meu filho, seu dia vai ser maravilhoso, porque o anjinho te deu bom dia. E é fato. Ele não vai falar bom dia simplesmente porque chegou no lugar e tem que falar. Isso é agredir a criança. Não é característica dele. Ele tem uma forma diferente de lidar com o mundo, muito mais verdadeira. E é nisso que eu acredito. Não é possível separar a pessoa do autismo. Assim, quando os pais dizem, eu gostaria que minha criança não tivesse mais autismo, o que elas querem verdadeiramente dizer é, eu gostaria que a criança autista que tenho não existisse e tivesse uma criança diferente, não autista do lugar. Dá para imaginar o quanto isso é sério? Você querer que uma criança que é autista não seja autista, é você querer que seja outra criança. O autismo faz parte dele, é parte dele. Não existe, não tem como separar. E eu acho que também os pais que têm dificuldade em lidar com essa aceitação é porque não conhecem o autismo de forma real. O problema é que às vezes os pais ficam muito envolvidos com as questões, com os transtornos metabólicos que envolvem o autismo, e às vezes a criança está se debatendo, ou está gritando muito, ou regulando demais. Isso eu sei que mexe com a cabeça do pai. O pai vai pensar, realmente seria melhor que ele não fosse autista, porque o autismo para ele é isso. São essas alterações, esses transtornos loucos que não precisam acontecer, independente do grau de autismo. E eu falo isso com muita certeza. Eu não sou especialista em autismo, mas eu tenho uma clínica que trabalha com crianças autistas e atende a mais de 50 crianças. Eu não sou especialista, eu tenho especialistas que trabalham comigo, mas eu vejo o desenvolvimento das crianças.
As crianças onde a família tem uma aceitação boa, as crianças que convivem bem com a criança, que respeitam as características da criança, esses transtornos não existem, essas alterações não existem. Onde você tem uma abordagem médica que avalie exatamente quais são as alterações da criança e entra com as suplementações ou medicações necessárias e não simplesmente olha a criança, é autista, vou dar risperidona, vou dar isso, vou dar aquilo. Se for abordado de uma forma diferente, essas alterações não existem. E você vai ter uma criança fazendo birra porque tem 7 anos, e criança de 7 anos faz birra sim, se joga no chão sim, independente de ser autista ou típico. E não uma desregulagem louca por conta de amônia demais na cabeça ou muito alumínio, que são as alterações que cursam com o autismo, mas precisam ser controladas. Então, antes de não aceitar a criança ou entender ou não achar que aquilo ali é a sua criança, não é. Assuma a responsabilidade do atendimento do seu filho, do tratamento do seu filho. Exija que o médico te explique exatamente o que ele está fazendo, que suplementação é essa. Entenda, não é normal do autismo bater cabeça, não é normal do autismo morder ou se autoagredir. Isso é dor, isso é sofrimento, e às vezes as crianças estão com casos até de apendicite, que não sabe que está com dor. É uma criança que não consegue falar o que está sentindo. Então, é uma criança que precisa ser muito pesquisada. Então, os pais precisam procurar médicos que sejam parceiros nessa pesquisa. Eu falo que os pais, apesar de não serem especialistas em autistas, eles lideram um grupo de pesquisa. E todos precisam estar engajados. E a gente tem que cobrar o tempo todo desse grupo de pesquisa. Vem cá, mas por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso por quê? Pesquise mais. Isso não responde o que eu vejo com o meu filho. É assim, tem que ser assim, senão não funciona. Tanto do terapeuta quanto do médico. Não acredito em tratamento de autista onde o pai fica do lado de fora. Quem passa dia, noite, madrugada, acordada com autismo é o pai. Ele precisa estar presente em tudo, conhecer tudo, acompanhar tudo. É claro que existem comorbidades mais sérias, convulsões, enfim, que precisam ser tratadas de forma medicamentosa até que se consiga resolver, o que também acontece. O autismo faz parte de mim, mas não me define. Se eu pudesse, no estalar de dedos, parar de ser autista, eu não o faria, porque eu não seria mais eu mesma. Meu autismo integra o que eu sou. Bem, em relação a Temple Grandin, não precisa falar mais nada. É uma autista que se destaca como uma grande pesquisadora, um grande nome dentro do autismo e que é autista e assume ser autista, muito autista. As pessoas às vezes ficam falando, não, esse sujeito tem um Aspergerzinho leve. Quem conhece sabe que é muito autista e é fantástica, uma grande doutora na área de agronomia, perfeita e não mudaria nada, porque realmente é autista, se aceita enquanto autista e não tem que mudar, ela não tem que ser diferente do que ela é. Agora, o que eu penso de fato sobre o autismo na minha vida. Eu falo que lá de cima o mundo estava muito complicado, muito bagunçado, e Deus lá de cima olhando falou assim, gente, tem que dar um jeito nesse mundo e vamos embora soltar uns anjinhos para mudar. Claro que a explicação, a etiologia do autismo pode não ser essa, a gente tem questões genéticas, questões ambientais, o nosso mundo está adoecendo, emburrecendo, tudo por conta das coisas que a gente come. E depois que você descobre o autismo na sua família, você também tem uma mudança alimentar para a família toda. E você começa a ver o quanto você se envenena dia a dia por conta de, enfim, de praticidade, por sabores e coisas que só fazem mal. Mas, na minha opinião, o autismo veio realmente para mudar as pessoas. Mudou a minha vida, a minha forma de ver o mundo. Eu não posso nunca falar que o autismo é um problema, não é. Para mim, ele foi só solução. Eu tenho dias muito mais felizes graças ao autismo do Dani. Graças a Deus, eu tenho o privilégio de ajudar outras pessoas, não só na clínica, como numa escola que é de fato inclusiva, que aceita as crianças, não só autistas, como com síndrome de Down, TDAH, do jeito que são. Lá a gente aprendeu a olhar cada criança com as suas características individuais, independente de diagnóstico. O meu filho é autista, faz tratamento biomédico, com suplementações, um trabalho belíssimo, que tem dado excelente resultado, com quelação, enfim, um trabalho muito importante, exatamente para fazer essas alterações metabólicas, para que a gente equilibre isso e ele caminhe no espectro. Nunca deixar de ser autismo, não é isso que a gente quer. A gente quer que ele se desenvolva, que ele cresça, que ele seja feliz
Isso é a minha preocupação com meu filho. Exatamente a mesma preocupação com o Paulo. Se eu tenho algumas preocupações com o Dani em relação ao futuro, eu também tenho em relação ao Paulo. Também é uma criança de 7 anos que está num mundo louco que a gente vive. Então, essas preocupações não são específicas para o Dani, para os dois. E, às vezes, até mais para o Paulo, porque algumas características do Dani o Paulo não tem em relação à pureza. Ele é uma criança típica. Enfim, são duas crianças maravilhosas, com características diferentes, preocupações diferentes, um típico outro autista, o que não muda nada, a forma como a gente ama. Um outro depoimento que é muito importante em relação ao autismo é o seguinte: o autismo não é alguma coisa que uma pessoa tem, ou uma concha na qual a pessoa está fechada. Não existe criança normal escondida atrás do autismo. O autismo é uma maneira de ser, ele é invasivo, ele atinge toda a experiência, toda a sensação, percepção, pensamento, emoção, todos os aspectos da vida. Não é possível separar o autismo da pessoa. E se isso fosse possível, a pessoa que ficaria não seria mais a mesma do início. É exatamente isso. O meu filho, ele é autista. O autismo faz parte dele. Não dá para separar, não são coisas separadas. No livro O Que Me Faz Pular, é um livro muito interessante, onde você tem uma série de perguntas respondidas por um autista, na época com 14, 15 anos. E uma resposta eu acho muito importante. Quais os seus pensamentos em relação ao autismo? Acho que os autistas nasceram fora do conceito de civilização. Claro que isso é só uma teoria que inventei, mas acho que é uma profunda crise, resultado de todas as matanças que existem no mundo e da devastação egoísta a que a humanidade submeteu o planeta. De alguma forma, o autismo surgiu daí. Mesmo que sejamos fisicamente parecidos com os outros, somos na verdade diferentes de muitas maneiras, como se fôssemos viajantes que vieram de um mundo passado, muito, muito distante. E se a nossa presença servir para ajudar as outras pessoas a lembrar o que é mesmo importante para a Terra, isso nos dará satisfação interior. Isso resume o que eu penso em relação ao autismo. São crianças que vieram para mudar as famílias e mudar a humanidade. Forma diferente de ver o mundo, com simplicidade, com verdade, sem preconceitos, enfim. Eu entendo o autismo dessa forma, absolutamente alegre, feliz, e dou graças a Deus por ter Daniel e Paulo, autista e típico autista, porque eles se confundem em alguns momentos, mas dou graças a Deus por eles serem exatamente do jeito que eles são. E para terminar, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio de ter um filho autista, que com certeza foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não só em relação ao autismo do Dani, mas ao Paulinho, foi importante para tudo. Com certeza eu sou uma pessoa muito melhor graças ao autismo. Agradecer ao meu marido que me permite conduzir esse projeto de pesquisa, né? Que é ter vários profissionais envolvidos no trabalho com o autismo. E a equipe que montou esse evento, que é uma equipe fantástica, a Helena, a Roberta, a Adriana e principalmente a Helena Gueiros, pelo trabalho belíssimo que ela está fazendo na escola, no Colégio Redentor, que está sendo fantástico, com uma inclusão real, e esse trabalho é coordenado por ela e pela Carol Carmo, e no CACI, uma clínica de reabilitação de crianças autistas usando o modelo DIR. E é isso. Muito obrigada.